que é a declaração de imposto de renda pessoa física? É uma obrigação acessória, cujo qual a prestação de contas, preenchimento e entrega dependem tanto de informações de pessoas físicas quanto de pessoas jurídicas. Qual o seu objetivo? O objetivo é a prestação de contas ao fisco dos rendimentos recebidos e/ou dos bens do contribuinte, cujo qual, caso esteja obrigado à declaração, terá possíveis penalidades e multa caso não entregue essa obrigação. Quem está obrigado a declarar? Toda pessoa física que recebeu rendimentos tributáveis sujeito ao ajuste na declaração, cuja soma foi superior a R$ 28.559,70, recebeu rendimentos isentos, não tributáveis ou tributados exclusivamente na fonte, cuja soma foi superior a R$ 40.000, obteve, em qualquer mês, ganho de capital na alienação de bens ou direitos sujeito à incidência do imposto, ou realizou operações de bolsa de valores, de mercadorias, de futuros e assemelhadas, obteve receita bruta, em qualquer valor, superior a R$ 142.798,50 na atividade rural, pretenda compensar, no ano calendário posterior, os prejuízos de anos calendários anteriores ou do próprio ano calendário, possui bens e direitos, inclusive terra nua, no valor total superior a R$ 300.000, com a sua condição de residente no Brasil em qualquer mês nessa condição se encontrava em 31 de dezembro, e quem optou pela isenção de imposto sobre a renda incidente sobre o ganho de capital oferido na venda de imóveis residenciais, cujo produto da venda seja destinado à aplicação na aquisição de imóveis residenciais localizados no país, no prazo de 180 dias contado da celebração do contrato de venda. Penalidades da não entrega no prazo. Se a declaração não for entregue dentro do prazo estabelecido pela Receita Federal, serão aplicadas as seguintes penalidades. Existindo imposto devido, haverá uma multa de 1% ao mês calendário ou fração de atraso sobre o imposto devido, mesmo que esse valor ele já tenha sido pago integralmente. O valor mínimo da multa é de R$ 165,74 e o valor máximo é de 20% sobre o imposto devido. Em caso de ausência de imposto devido, terá uma multa fixa de R$ 165,74 e essa multa ela começa a contar a partir do prazo estabelecido para a apresentação da declaração. Além disso, o contribuinte ele ficará com a situação de CPF pendente perante a Receita Federal até que a declaração seja entregue. Despesas dedutíveis da base de cálculo do Imposto de Renda Pessoa Física. As despesas dedutíveis incluem despesa com instituição de ensino com limite de dedução no valor de R$ 3.561,50, as despesas com pensão alimentícia, desde que sejam determinadas por ordem judicial, despesas com saúde, como médicos, dentistas e exames, despesas com previdência privada, limitadas a 12% da renda tributável, e despesa com contribuições ao INSS, desde que respeitam o limite máximo mensal de contribuição do contribuinte. E também despesas com dependentes, com limite de dedução de R$ 2.275,08 por dependente. São considerados dependentes os cônjuges, filhos ou enteados até 21 anos ou com qualquer idade com incapacidade física ou mental para o trabalho, companheiro com vida em comum há mais de 5 anos e tempo menor se da união resultar em um filho. Como a Receita Federal consegue fiscalizar a declaração de imposto de renda pessoa física? Quando é enviada a declaração, ela passa por uma análise dos sistemas da Receita Federal, onde são verificadas as informações enviadas e elas são comparadas com informações fornecidas por outras entidades. Também tem que prestar informações à Receita, como as empresas, instituições financeiras, planos de saúde e até mesmo outras pessoas físicas que declaram pagamentos ou recebimentos vindos do seu CPF. Caso seja encontrada alguma diferença entre as informações apresentadas na declaração em relação às informações apresentadas por terceiros, a sua declaração será separada para uma análise mais profunda, que é o que se chama de malha fiscal,
ou malha fina, como é popularmente conhecida. Mas quais as declarações que cruzam com a declaração de imposto de renda pessoa física? As declarações que cruzam os dados com a DIR-PF, com o objetivo de comparar as informações prestadas pelo contribuinte com os dados obtidos de outras fontes são a DIMOF, que é a Declaração de Informações sobre Movimentação Financeira. Esta declaração tem como objetivo informar a variação patrimonial do contribuinte por meio dos informes emitidos pelos bancos. É cruzada as informações declaradas das contas bancárias do contribuinte com o valor informado pelas instituições financeiras. A DIR-PF, que é a Declaração de Imposto de Renda Pessoa Física, é a declaração onde serão informadas todas as receitas e despesas que o contribuinte obteve no ano calendário. O cruzamento entre as próprias declarações de pessoas físicas ocorre para verificar se os rendimentos e pagamentos informados estão de acordo na declaração. O cruzamento destas informações ocorre, por exemplo, quando um contribuinte declara um pagamento por pensão alimentícia em sua DIR-PF e outro contribuinte informa em sua declaração o recebimento de pensão. DMED é a Declaração de Serviços Médicos e de Saúde. Esta é a declaração que fornece informações sobre pagamentos recebidos pela prestação de serviços de saúde. É realizado o cruzamento entre a declaração enviada pelos estabelecimentos de saúde, seja pessoa física ou jurídica, em relação aos pagamentos em que o contribuinte declara no seu CPF. DIRF, que é a Declaração de Imposto sobre a Renda retido na fonte. O objetivo desta declaração é informar a Receita Federal os dados de rendimentos pagos a pessoas físicas por pessoas jurídicas. Através da entrega desta declaração, ocorre o cruzamento da informação que o contribuinte preenche dos seus rendimentos recebidos e seu imposto de renda pessoa física retido. DECRED, que é a Declaração de Operações com Cartões de Crédito. Nesta declaração são informadas todas as movimentações realizadas através dos cartões de crédito e de débito. Esta declaração ela pode ser cruzada com a DIR-PF do contribuinte e dar inconsistência nos montantes pagos e os rendimentos em que a pessoa declara anualmente, podendo não ser compatível com a renda declarada. DBF – Declaração de Benefícios Fiscais. Se refere às doações e aos patrocínios a projetos desportivos e paradesportivos. Todos os ministérios e órgãos responsáveis pela administração dessas doações de incentivo também informam todos os dados recebidos para o fisco. Essa doação é informada através da declaração completa a pagar, em que o contribuinte escolha a opção de doação. Doação em dinheiro e bens, ITCMD e ITBI. Os órgãos controladores prestam esclarecimentos à Receita Federal por meio de declarações, obrigando o contribuinte a declarar a contrapartida. Quando o contribuinte paga o ITBI para adquirir o imóvel, o ITBI é estabelecido pela Prefeitura conforme o valor do bem, assim como o ITCMD na transmissão de herança e/ou doação pelo Estado. O valor do bem declarado deve condizer com os pagamentos desses tributos. Venda de ações. A instituição financeira irá declarar à Receita Federal as operações realizadas na Bolsa, já que ela é responsável e obrigada a recolher imposto retido na fonte. Assim, o contribuinte torna-se obrigado a declarar na DIR-PF. As informações emitidas pela instituição em que o contribuinte possui ações e o que é declarado na DIR-PF são cruzadas e comparadas, para verificar possíveis inconsistências. DOI – Declaração de Operações Imobiliárias. Relacionam os documentos lavrados, registrados e averbados em cartório, ou que envolvam a aquisição ou alienação de bens imóveis, independentemente do valor da transação. Já os cartórios de registro de imóveis transmitem o DOI,
informando o valor de bens registrados a fim de que sejam cruzados com informações dos bens móveis declarados com os valores de declaração pelo cartório no momento dos registros. A DMOB, a Declaração de Informações sobre Atividades Imobiliárias, relaciona atividades de comercialização, aquisição, intermediação e venda, construção, administração e também de locação de imóveis. É cruzada as informações entregues na DMOB em relação à venda de aluguéis, construções ou qualquer tipo de atividade imobiliária com os valores recebidos de venda de aquisição de bens imóveis informados. Já o Carnê-Leão é uma forma de recolhimento mensal de imposto de renda, pessoa física, serve para cruzar, comparar informações enviadas por profissionais autônomos, como dentistas ou psicólogos, com valores declarados para pagamento da DIR-PF. Já o programa GCAP, que é o Programa de Ganho de Capital, tem como objetivo a apuração de ganhos de capital, referente à alienação de bens e direitos de pessoa física. As pessoas físicas que tiverem o ganho de capital devem, em regra geral, apurar e pagar o imposto de renda sobre eles. O programa de ganho de capital é preenchido e apurado pelo IRPF no mês em que ocorre a venda e depois deve ser importado na DIR-PF. Do ano subsequente, sendo cruzadas as informações da DIR-PF com o GCAP. O EDCAR, que é o Livro Caixa de Atividade Rural, é uma ferramenta de escrituração contábil para pessoas físicas que possuem a exploração rural. As pessoas físicas que exploram a atividade rural utilizam essa ferramenta para apurar os resultados das atividades rurais. O EDCAR é preenchido mensalmente e informado as despesas e receitas e investimento no ano subsequente. É importante para o programa da DIR o cruzamento das informações fornecidas dos dois programas. ECF, Escrituração Contábil Fiscal, identifica a remuneração do trabalho e o valor dos rendimentos pagos e escriturados nos livros da escrituração contábil ou no livro caixa, a título de remuneração a sócios, dirigentes e conselheiros pela prestação de serviços ou outros pagamentos. Essa declaração pode ser cruzada com a DIR-PF do contribuinte através do preenchimento dos rendimentos isentos referente aos dividendos, rendimentos tributáveis devido ao prolabore e imposto de renda retido na fonte referente a aluguéis. Quais destinações podem ser feitas para quem teve imposto de renda a pagar da declaração anual? Podem ser deduzidos os seguintes pagamentos e serem feitas as seguintes destinações, referente a estudo da criança e do adolescente, fundo controlados pelo Conselho Nacional, Distrital, Estadual ou municipais de pessoa idosa, incentivo à cultura a título de doação, patrocínios, desde que enquadrados no objetivo do Programa Nacional de Apoio à Cultura, a programas de projeto e ações culturais. Nessas destinações deverão ser observadas as seguintes situações: limite geral de doação, que poderão ser deduzidos até o percentual de 3% sobre o imposto de renda devido apurado na declaração, ou limite global de 6% do imposto de renda devido apurado na declaração. Juntamente com as demais deduções e incentivos, inclusive quanto às contribuições efetuadas aos fundos controlados pelo Conselho de Direito da Criança e do Adolescente Nacional, Distrital, Estadual, Municipal, no decorrer do ano calendário anterior. As doações efetuadas em espécie deverão ser depositadas em contas específicas em instituições financeiras públicas vinculadas ao fundo de doação e deverão ser comprovadas por meio de recibo emitido a favor do doador. O pagamento da doação deve ser efetuado impreterivelmente até o último dia do prazo da entrega da declaração. Caso não seja pago, a pessoa física estará obrigada a recolher a diferença do imposto devido apurado na declaração anual, com os acréscimos legais previstos na legislação. O pagamento de cada doação ao fundo beneficiário indicado no valor informado pelo declarante em código de receita diferente da DARF, a ser pago pelo imposto de renda devido. Created using Powtoon.